Bom, muito boa tarde a todos. Leandro, agradecer mais uma vez a ti, toda a equipe organizadora, pelo convite feito e pela oportunidade ímpar que a gente tem, de discutir o futuro da nossa empresa. Nesses últimos 6 anos, tenho me dedicado muito a fazer com que a nossa empresa possa ser cada vez mais competitiva, cada vez mais adequada. Falar um pouquinho, então, sobre manter a concessão da nossa empresa. Então, primeira coisa, senhores, lembrar o trabalho já realizado. Eu sempre gosto de dizer que a Celesc ela é movida por desafios. Desafios bastante grandes ao longo dos seus 62 anos de história. Levar energia para todo o estado, desafios da privatização na década de 90, e nós passamos por isso, crises financeiras, universalização do sistema, eventos climáticos cada vez mais com intensidades maiores, e naturalmente nós somos responsáveis por promover o desenvolvimento do Estado. Acho que essa é uma bandeira muito importante. Eu sempre digo, energia elétrica é fator de competitividade, é indução de desenvolvimento, mas eu não tenho dúvida que ao longo desses 62 anos, o maior desafio que a gente enfrentou foi o desafio da modicidade tarifária, e basicamente ela se traduz numa lógica bastante interessante, que é busca de eficiência econômica, operacional e de investimentos. Mas o que é a modicidade tarifária? É poder entregar energia para o nosso consumidor com a menor tarifa possível, e com qualidade, aquela qualidade que a gente imagina receber como consumidor e que a gente imagina prestar como prestadora do serviço. Mas o ponto que eu queria chegar com vocês é o seguinte: em 1998, de cada R$1 de tarifa que cada um de nós pagávamos, 35 centavos ficavam com a distribuidora de energia. O resto ia para geração, para transmissão, para impostos e encargos. Hoje, 2016, ou 2017, mas isso aqui é do ano passado, esse ano não mudou ainda, de cada R$1 de tarifa que nós pagamos, 14 centavos ficam com a distribuidora. Ou seja, mais dinheiro foi para geração, mais dinheiro foi para transmissão e, sobremaneira, mais dinheiro foi para impostos e encargos. Então, percebam o desafio que a gente tem. Lá, eu tinha uma quantidade de dinheiro para investir no sistema, para pagar todos os custeios e para atender a sociedade por conta disso. Hoje, eu tenho menos recursos para fazer a mesma coisa, e a sociedade cada vez mais exigente. Então, esse é um desafio bastante grande que eles nos colocam. Bom, por conta disso, então, o que a gente acabou trabalhando desde 2011, quando especificamente eu pude vir para a companhia, primeiro como diretor de distribuição e depois, 2 anos depois, como presidente da companhia. Uma série de mudanças. Mudamos o estatuto social da companhia. Esse estatuto social é a regra máxima da empresa e ele trouxe 2 mudanças que para mim foram bastante importantes. A primeira, quórum qualificado no conselho de administração da empresa. O que é isso? Nós temos 13 conselheiros de administração, 7 do governo e 6 de outras representações. O governo com 7 fazia o que queria, indicava o presidente, indicava o diretor, fazia, enfim, tomava as decisões que queriam. A partir dessa mudança do chamado quórum qualificado, precisa de 9 votos. O governo do estado abriu mão da gestão em prol de todos os acionistas, para que as decisões fossem ainda mais transparentes, ainda mais delicadas. Eu não tenho dúvida nenhuma que a Celesc melhorou muito por conta disso. Qualquer decisão acima de R$10 milhões precisa de 9 votos no conselho de administração. Mas a gente foi além. A segunda coisa bacana do Estatuto Social foi o nosso plano diretor. Eu já estou 14 anos na vida pública, e uma crítica que eu sempre fazia para a gestão pública era: a gente olha muito para o umbigo, a gente não olha um pouquinho para frente. E nós temos um contrato de concessão para 2045 hoje. Então nós temos que olhar para frente. Esse plano diretor é um plano que tem metas, e que enxergam a companhia lá para frente. A gente sabe o que tem que fazer, naturalmente que o plano é revisto todos os anos, e isso traz uma lógica muito bacana. Além disso, dentro, aí, executando o plano diretor, ele também traz 2 lógicas que eu acho que são bem importantes. A primeira, saber que nós não somos apenas uma distribuidora de energia, nós temos que fazer novos negócios. Isso é importante para nós. Eu falo disso um pouquinho mais para frente. E o segundo ponto, plano de eficiência operacional. Claro, no mundo nada se cria, tudo se copia. Vamos copiar o que outras empresas fazem de bom e implantar aqui no nosso dia a dia também, para que a gente seja cada vez mais produtivo, cada vez mais eficiente. Além disso, introdução de controles de riscos, uma política de transparência bastante grande. Tudo isso permitiu, ou permite com que a gente melhore o nosso processo. Presidente, então hoje não tem mais problema nenhum na empresa? Não, vocês sabem que tem, vocês devem conhecer os problemas. Agora, permite com que esses instrumentos tragam os problemas e que a gente possa atuar nesses problemas de forma bastante rápida.
E, por fim, a gente conseguiu também fazer alguns movimentos em relação, né, a planos de saúde, PCS, enfim, adequações no próprio acordo coletivo, que eu vou detalhar um pouquinho mais para frente. Quando eu cheguei aqui em 2011, eu me lembro que o que mais se dizia era os nossos custos operacionais, e eu vi aqui as perguntas de vocês para a própria ANEEL, é uma dúvida recorrente, né, é sempre uma coisa que está na cabeça nossa, os nossos custos operacionais de PMSO eram maiores do que aquilo que a ANEEL determinava, regulatório, né? Qualquer empresa que gaste mais do que ela tem de receita, qualquer pessoa física, nós, em casa, se gastarmos mais do que nós temos de salário, nós vamos ter problema em algum momento da nossa história, né? Isso é natural, normal. Então, qual era o nosso objetivo maior? É melhorar processos, evoluir no nosso procedimento do dia a dia, para que a gente diminuísse, né, essa distância entre aquilo que a ANEEL determinava que a gente gastasse e aquilo que a gente efetivamente fazia. Olha lá, final de 2010, começo de 2011, essa diferença era de 260 milhões de reais. A Celesc gastava a mais do que tinha em tarifa, e o Ivo foi muito claro nisso, né? Eu dou uma tarifa, você tem que gastar o que está ali dentro, 260 milhões de reais. Então, nosso objetivo era, vamos diminuir isso, trabalhando todos os dias, melhorando processos, evoluindo, fazendo, né, construindo novas práticas. No ano passado, chegamos a 94 milhões de reais. Pô, legal, ainda falta um pouquinho, mas evoluímos. Então, a mensagem é de otimismo, a mensagem é de agradecimento. Depois nós vamos falar dos desafios, que ainda tem para fazer, mas, cara, eu quero agradecer cada um de vocês, né? Nós temos que comemorar, não é só coisa ruim, não vamos sair daqui triste, não, vamos sair daqui feliz, porque a gente já fez muito em 62 anos, e vamos fazer ainda mais nos próximos 30, eu não tenho dúvida disso. Agora, tirando aqui, né, a parte atuarial, aquilo que vem das células, a nossa diferença era de 217 milhões e hoje está em 40 milhões. Então percebam, a gente construiu uma evolução bastante interessante, né? Nós mudamos procedimentos, nós mudamos as nossas práticas, né? Nós mudamos, enfim, a nossa atitude, e isso tudo se traduziu em números que eu acho que são bastante importantes. Então, meu primeiro ponto é agradecer, dizer que a gente evoluiu e, por tudo isso, cara, a gente teve uma premiação que foi sensacional. Nós prorrogamos a concessão da nossa distribuidora por mais 30 anos. Mas, atenção, se nós não cumprirmos metas financeiras e se nós não cumprirmos metas operacionais, DEC e FEC, né, nós corremos o risco de perder essa nossa concessão. Então, qual é o desafio, não é, que a gente tem agora, de agora em diante? Se nós não cumprirmos por 2 anos consecutivos, né, as metas financeiras ou as metas técnicas, nós podemos perder a concessão, ou então, se nós não cumprirmos lá em 2020, nós também temos esse problema. E aí, vamos lá, como é que a gente foi no ano passado? A própria ANEEL falou aqui, né, o Ivo disse, cara, pô, tecnicamente vocês estão bem, né? Nós ficamos aí 13% abaixo do DEC, né, no limite do contrato de concessão, e 21% abaixo do FEC, ou seja, investimento está sendo feito, o nosso trabalho, né, em relação ao sistema, ele é consistente, ele é bacana, mas também pego a fala do Ivo, olha, na perspectiva que a ANEEL está colocando, 2017 vocês vão cumprir, 2018 vocês devem cumprir, agora 2019 tem problema. Então, atenção, não é porque está bom hoje que nós vamos relaxar, ao contrário, vocês sabem que obra de infraestrutura leva tempo para ficar pronta, a adequação do sistema leva tempo para ficar pronta, então nós temos que começar hoje para pensar em melhorar no ano que vem, para pensar em melhorar daqui a 2 anos. Esse é o grande desafio em relação ao sistema que a gente tem. Do outro lado, do ponto de vista financeiro, né, como é que foi no ano passado? Vocês devem ter visto o vídeo meu, vocês devem ter lido a carta que eu escrevi. Nós tivemos no ano passado prejuízo. Tivemos prejuízo de 10 milhões de reais, né? Puxa, é chato, né? Uma empresa que fatura 10 bilhões como a Celesc, que tem um monopólio natural, dá um prejuízo de 10 milhões de reais. Bom, mas teve um motivo para isso, né? Vocês já devem conhecer, mas eu queria reforçar isso. Ano passado, nós acabamos sendo penalizados pelo órgão regulador por um assunto chamado subcontratação de energia. Vocês sabem que todos os anos nós precisamos ter energia comprada entre 100% e 105% da carga da empresa. Isso é uma regra. Se eu ficar com menos, eu sou penalizado, se eu ficar com mais, eu sou penalizado. O que aconteceu? Em 2014, nós tivemos aqui em Santa Catarina, né, aquele ano de maior calor histórico dos últimos 100 anos aqui do nosso estado.
E nos últimos 3 meses daquele ano, a nossa carga, que normalmente cresce aí 4, 5% ao ano, naquele período, naquele momento, lá em 2014, naqueles últimos 3 meses do ano, cresceu 15%. Cara, não tinha como ninguém saber que isso ia acontecer, não é? É impossível uma previsão totalmente fora do escopo. Mais do que isso, a ANEEL não disponibilizou mecanismos para que as distribuidoras comprassem energia a mais por conta daquilo. Bom, resumo da história, a ANEEL entende isso como uma penalização, porque ela acha que foi uma liberalidade, né, foi voluntário nosso, a gente não quis fazer ou não se adequou, e nós, ao contrário, né, recorremos administrativamente, não tivemos sucesso, mas fomos na justiça e ganhamos uma liminar que mostrava que aquilo não foi intencional, a Celesc não quis fazer, foi involuntário. Então, a gente ganhou a liminar e nós temos absoluta certeza que nós vamos ganhar também no mérito da questão. Mas a nossa auditoria externa, né, como já estava julgado, é uma decisão judicial, é um assunto que já virou judicial, pediu para nós provisionarmos isso nas nossas contas e por isso o prejuízo do ano passado. Se a gente tirasse isso das contas, né, nós teríamos então no ano passado um lucro 30% maior do que 2015 e uma geração de caixa cerca de 3, 4% maior. Mostrando de novo que todo ano a gente melhora um pouquinho. Todo dia a gente faz um pouquinho, isso é bastante positivo. O que eu trouxe aqui de informação agora a mais, né? Eu trouxe os últimos 12 meses, até março desse ano. O primeiro trimestre desse ano foi muito bom, foi muito acima do que a gente imaginava. Por quê? Nós tivemos um consumo que cresceu 8%. E aí, eu apliquei a fórmula da ANEEL, que o Dr. Ivo mostrou aqui para nós, né, com os resultados dos últimos 12 meses, incluindo até março desse ano, e naturalmente eu excluí desse resultado, né, dessa conta, os 256 milhões, porque eu acho que eu vou ganhar, né, a gente acha que vai ganhar esse negócio. O que isso quer dizer? Pegando esse resultado e projetando ele para os próximos anos, nós cumpriríamos em 2017, 18, 19, mais 20 não cumpriríamos. O Ivo fez uma conta um pouquinho diferente, né? Ele mostrou que a gente, na conta dele, cumpriria em 17 e 18 e a partir de 19 teríamos problema. Bom, as duas coisas falam algo parecido, que nós estamos indo bem, não vamos desanimar, nós estamos indo bem, mas nós precisamos melhorar, nós precisamos acelerar o passo, né? As transformações na Celesc estão acontecendo sim, mas elas precisam ser mais rápidas. Então, nos 2 últimos anos, aqui eu mostro em vermelho Celesc e em azul Brasil. Isso aqui é consumo de energia, né? Quando a gente olha ao longo dos anos, raros são os anos onde o Brasil cresce mais, né, do que cresce a Celesc, né? Mas, ainda assim, nos últimos 2 anos, olha lá, ó, né, ano 2015 nós tivemos uma queda de 2,5%, ano passado já uma recuperação de 0,9%. Ainda assim, longe do que a gente cresce na média. Na média nós crescemos 3, 4% ao ano, então nos últimos 2 anos foi ruim, né? Não foi muito bom. Tomara que esse ano se recupere. Um outro ponto fundamental que a gente precisa sempre ter em mente, né, é a dívida da empresa, né? Nosso colega colocou aqui também endividamento, e aí eu acho que são 2 notícias, uma boa, né, e uma para a gente ter um pouquinho de atenção. Primeiro, a nossa dívida com bancos, né, que a gente chama de dívida financeira da companhia, é da ordem de 700 milhões de reais, né? Não é uma dívida muito grande. Isso aqui é mais ou menos 1,2 vezes o EBITDA, a média de mercado, nós estamos falando de 3, 4 vezes o EBITDA, então, nesse aspecto, né, com um custo de 12, quase 13% ao ano, né, nós temos aí, né, uma ambientação para ainda buscar mais recursos. E aí tem um outro ponto importante, que é o nosso passivo atuarial, né, a nossa dívida que é administrada, né, junto à nossa fundação de previdência. É interessante perceber que essa dívida, 1 bilhão e 600 milhões de reais, então quando a gente soma as duas dívidas juntos, estamos falando aí de alguma coisa em torno de 2,3, 2,4 bilhões de reais, né, já vai aí a 4 vezes o EBITDA, né, mas saúde, né? O fundo de saúde lá, né? O plano de saúde é 37%, né? A reserva matemática 32%, né? E os planos de previdência representam 24%. Bom, dito isso, eu queria fazer algumas comemorações com vocês, né? Eu acho que tem muita coisa legal que aconteceu que a gente precisa dividir. Uma primeira comemoração importante diz respeito à revisão tarifária. 2 coisas me chamaram a atenção nesse processo de revisão tarifária que foram muito legais, e eu preciso agradecer muito a todos vocês. O primeiro é o seguinte: nas últimas 3 revisões tarifárias, no ano seguinte à revisão tarifária, né, portanto, 2005, 2009 e 2013, a nossa parcela B caía 15%. Aí vocês imaginam,
Se no ano passado nós já gastamos a mais 94 milhões, que eu mostrei lá naquele gráfico lá na frente, não é? E se ela caísse 15% esse ano, a nossa parcela B cairia 200 milhões de reais. Seria muito mais difícil administrar a companhia, concordo? Né? Menos dinheiro. Mas aconteceu um troço absolutamente diferenciado. Ela cresceu 2,34%, cresceu 30 milhões de reais. Outro ponto importante, glosas. Nós tivemos glosas na revisão tarifária, nos últimos 4 anos, de 124 milhões de reais. 124 milhões de investimento que nós botamos da rede, porque nós erramos, na contabilização, que nós erramos na forma de fazer, foram tiradas da nossa tarifa. Nós jogamos fora, nós jogamos pela janela. Outro ponto que eu acho que é muito bacana, né? A nossa gestão de verbas variáveis. Vamos sempre ter que melhorar, né? Sempre. Mas eu juro para vocês, eu jamais imaginei que quando eu entrei na Celesc, 5, 6 anos depois, nós poderíamos ter uma redução de cerca de 35% nas horas extras. Cara, cada um ajudou, foi duro, foi difícil, eu sei, mas qualidade de vida para os colegas, né? Melhora financeira para a empresa, né? DEC e FEC estão melhorando ainda assim, nós aprendemos a trabalhar, aprendemos a fazer, aprendemos a evoluir. Além disso, reduzimos em sobreaviso, reduzimos em periculosidade, e olha que trabalho interessante. Aqui era 17%, né, a relação entre verbas variáveis e a nossa folha fixa. Hoje ela é de 12%. Uma outra coisa que é fundamental, nós estamos fazendo aqui, né, sob a coordenação, né, do Leandro, que está patrocinando todo esse debate para nós, treinando, discutindo, né, criando novas perspectivas. Treinamento gerencial, formação dos eletricistas, enfim, várias questões estão sendo atribuídas e trabalhadas pela empresa, que somam em mais de 80 mil horas de treinamento. Precisamos fazer mais ainda, eu sei, né? Mas já é um passo bastante interessante. Outro ponto fundamental, né? Investimentos. Turma, só em alta tensão de 2011 a 2016, 600 milhões de reais. Em média e baixa tensão, mais 600 milhões de reais. Na área comercial, 300 milhões de reais. Né, ativos internos, software, carro, mais 300 milhões de reais. Eu estou falando que a gente teve cerca de 400 milhões por ano de investimentos nos últimos 6 anos. 400 milhões por ano. Isso fez com que o nosso DEC e FEC melhorasse 25% o DEC, 27% o FEC. Puta, isso é sensacional. Mais de 4% ao ano. Nosso MSO, isso já foi um problema para a companhia, hoje não é mais. Nós estamos com o MSO dentro do regulatório, eu diria até mais, nós estamos com o MSO abaixo do regulatório. Por quê? Exemplo, o Lies, maior contrato que a gente tem, 50 milhões de reais era. Nós licitamos novamente, 10 milhões de economia, sai 40 milhões hoje, um serviço melhor e mais barato. Melhor e mais barato. TI, várias licitações novas, cerca de 2 milhões por ano, nós temos nos últimos 2 anos de economia nos contratos existentes, 3 milhões na renegociação dos contratos 0800 e BUV, né? Vendemos imóveis, vendemos carros, aqueles que nós não usávamos mais, claro, 4 milhões de reais, põe para dentro isso aqui, né? O contrato de manutenção da frota, call center, durante os 12 meses do ano passado, nós somos o melhor call center do Brasil. Puta, que legal! E além disso, economizamos 4 milhões de reais. Então dá para fazer, turma, dá para fazer, é possível fazer, é ruim, é difícil, é complicado, mas dá para fazer, né? Dá para fazer, e isso acho que é um processo bem interessante. Agora, para frente, e os nossos desafios que a gente tem adiante, né? Como é que nós vamos trabalhar cada um deles? Acho que são basicamente 2 pontos aqui que a gente tem. Um primeiro, reduzir o número de ocorrências no sistema e atender de forma mais rápida. E segundo, reduzir a nossa dívida e reduzir o nosso custo. Com isso, nós vamos melhorar o resultado. Então, esse é um ponto importante. Vejam, número de ocorrências. Eu vejo, isso traduz um pouquinho da minha fala agora há pouco, né, da intensidade das catástrofes climáticas que a gente tem vivenciado. Entre 2007 e 2011, né, e depois 2012 a 2016, 15,5% a mais no número de ocorrências. Como é que a gente vai fazer? Continuar investindo. Vejam, 400 milhões até 2020 só em alta tensão, mais 500 milhões em média e baixa tensão. Então, dinheiro está aí. Financiamento, a gente está com ele na mão, né? As coisas vão acontecer, o conselho está de acordo. Segundo ponto que eu acho que é importante a gente trabalhar, né, é a questão aqui do nosso passivo atuarial, né? Tudo aquilo que comporta a nossa Fundação de Seguridade e as Celos. Então, algumas ações já foram tomadas, bem interessantes. Primeira, né, vocês viram que 37% daquele passivo era plano de saúde, conquista histórica, legítima,
Não questiono, bacana, legal, mas quando eu tinha 35 centavos de cada R$1, né, para administrar, era uma condição financeira. Hoje eu tenho 14 centavos de cada R$1. É outra condição financeira, vocês concordam? Nós temos que fazer diferente. Então, eliminação do plano de saúde em 2013, eliminação de alguns benefícios aqui. Nós criamos, né, um novo plano CD lá na Celos. Além disso, né, naturalmente, a melhora, e o Molina estava aqui, agora não está mais, presidente do conselho, mas a Celos evoluiu muito, né, em termos de gestão, em termos de governança. Óbvio, existe uma lógica sendo construída. Agora, a gente não pode demonizar tudo o que está acontecendo. Eu acho que a gente tem que encarar e acertar, né, as lógicas que estão sendo construídas daqui para frente. Outra coisa interessante, né, em relação a custo de pessoal, o que a gente pensa? Estamos rediscutindo, né, plano do CD eu já falei, um novo plano de cargos e salários, né, plano de desligamento incentivado, né, o objetivo é fazer mais um PDV, um PDI esse ano ainda, né, continuar, assim como contratar novos empregados. Agora, é importante deixar muito claro, a posição do Conselho nós só vamos fazer um PDV ou continuar aquele que a gente começou em dezembro, a partir do momento que nós tivermos um novo plano CD e um novo PCS. Tem que ter uma nova forma de contratação das pessoas daqui para frente, para que o Conselho faça esse movimento. Além disso, né, continuar com as nossas lógicas em relação ao MSO, sempre que puder melhorar, não é porque a gente já está abaixo, né, do que a ANEEL manda, que a gente não pode melhorar ainda mais. Então, nós vamos melhorar ainda mais, vamos fazer funcionar de uma forma ainda mais adequada. Um primeiro ponto que eu acho que é fundamental, né, são as ações judiciais que a gente tem contra a empresa, né. Hoje, mais de 1.400 ações judiciais contra a empresa. Significou no ano passado 12 milhões de reais de caixa que a empresa pagou, né, para essas ações. Eu não sou contra a ação contra a empresa, não sou contra. Agora, eu queria fazer um pedido. Se a gente puder primeiro conversar, eu acho que seria melhor. Se a gente puder primeiro, né, tentar nos acertar, seria mais bacana. Não deu, cada um procura o seu caminho e a empresa vai se defender e o funcionário tem o direito de fazer o que ele quiser. Então, é uma questão que eu acho que a gente precisa sempre estar antenado, né? Isso se traduz em algo diferenciado. Ah, presidente, mas a diretoria erra, o presidente erra, vocês não dão o que a gente quer. Concordo com tudo isso, nós erramos pra caramba. Agora, se errar significa entrar contra a empresa, cara, assim, nós estamos jogando contra o nosso emprego. Nós estamos indo contra a manutenção da concessão, porque isso aqui faz parte do indicador que a ANEEL vai olhar. Só queria dizer isso para vocês, né? Então, vamos conversar, vamos junto tentar melhorar esse processo. Paralelamente a isso, vocês devem conhecer muito bem, inclusive nesse treinamento dos colegas eletricistas, aí eu tenho conseguido participar de alguns, esse tema é muito discutido, que é o TAC, né? TAC, assinado, Termo de Ajustamento de Conduta, assinado com o Ministério Público do Trabalho, e esse TAC, né, tem lá algumas premissas. Por exemplo, bater o ponto todos os as 4 vezes do dia, né? Não fazer mais de 40 horas extras por mês, não fazer mais de 2 horas extras por dia, né? Cumprir o intervalo lá, aquele de 11 horas entre um horário e outro. Turma, de janeiro até abril, 51 mil descumprimentos, vezes 5 mil, são 250 milhões de reais de multa que nós podemos ganhar por conta disso daqui. Isso aqui enterra a nossa concessão, né? Não deixa, isso aqui enterra a nossa concessão, enterra nosso emprego. Aí eu pergunto para vocês, alguém aqui está com o salário atrasado? Vocês sabiam que o plano de saúde da Celesc está entre os 5 melhores planos de saúde do Brasil? Vocês sabiam que o nosso vale alimentação é de R$1.000, enquanto o do governo é de 400? Nós sempre queremos mais, tá certo? Isso faz parte do ser humano, mas é tão ruim não tá também, né? O primeiro compromisso do funcionário qual é? Cara, bateu o ponto, velho. Caboclo entrou para trabalhar de manhã, põe o dedinho, 8 horas. Aí, meio-dia vai almoçar, põe o dedinho. 1 hora entra, põe o dedinho. 5 horas sai, põe o dedinho. 4 dedinhos por dia. Não botar os 4 dedinhos por dia significa 20 mil reais de multa para a empresa. Vocês sabem, de janeiro a abril, vocês imaginam quantos não dedinhos foram colocados? 12 mil. 60 milhões de multa por não colocar o dedinho para bater o ponto. Uma outra coisa que eu aprendi aqui, ao longo desses anos todos, né, foi que nós éramos campeões mundiais em perdas. Né? A Celesc sempre foi excelente em perdas. Excelente, muito boa. Né? Ou seja, toda energia que entrava no nosso sistema, ela vai para as casas, a gente fatura,
ganha grana por conta disso, e o que não fatura está dentro daquele limite que a ANEEL dá para nós, que está remunerando a tarifa, portanto, não preciso me preocupar com isso. Sempre entendi isso. As nossas perdas pela ANEEL deveriam ser 7,42 e, na verdade, elas são 8,9. 1,5 ponto percentual acima do que a gente deveria ter, o que significou 70, 77 milhões de reais de perdas a mais. Ou seja, nós pegamos 77 milhões de reais e jogamos pela janela. Além disso, tem alguns procedimentos que eu acho que são bem interessantes. Eu só trago para a gente pensar aqui em conjunto. Como é que a gente lida, por exemplo, com a ANEEL? A ANEEL fica em Brasília. Bom, se cada problema que nós a gente tiver que pegar um avião e ir para Brasília, a gente perde um tempão, e uma passagem daqui para Brasília, de Florianópolis para Brasília, custa R$ 2.600. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Se a gente pegar no ano passado, 4 gastos diárias, 7 milhões de reais. Gasolina, 7 milhões de reais, passagem aérea, 1.300.000, aluguel de carro, 3.200.000, são 20 milhões de reais que a gente gastou. É verdade que é bem menos do que a gente gastou em 2015, mas ainda assim são 20 milhões de reais. E que talvez, se a gente mudar o nosso padrão mental, fazer por telefone, ligar, nós temos um monte de projetos legais e que aparecem todos os dias para as pessoas. As pessoas estão entendendo que a Celesc é muito mais que poste e cabo. É o programa Jovem Aprendiz, é o Celesc Voluntário, que eu tenho certeza que muitos aqui já participaram, eu já tive a oportunidade também. Cara, é muito legal, poder interagir com uma creche, com uma escola, com um asilo, com as pessoas, entendendo o que é isso. São os nossos programas de eficientização energética. Cara, eficiência energética aqui na Celesc hoje é exemplo nacional. As outras empresas vêm aqui copiar os nossos projetos. Olha que bacana. Tenho certeza que vocês já, na história da Celesc, tiveram muitos bons exemplos, que as pessoas vieram aqui copiar, as empresas vieram aqui copiar, nós estamos retomando isso, então isso é muito legal, isso é muito positivo, o que eu já falei de transparência, sociedade, empregados, acionistas, todo mundo muito junto nesse processo, nossa política anticorrupção, e aqui é um outro desafio, quero desafiar cada um de vocês, a gente não quer uma empresa sem corrupção, a gente não quer uma empresa que tenha ética, cara, vamos fazer o curso. A ética não é só do diretor que pode roubar, do presidente que pode roubar, não. A ética é nossa, que não estamos batendo o dedinho lá, que estamos pegando uma horinha a mais, que estamos fazendo... A ética é de todo mundo. Eu acho engraçado a sociedade como um todo. Fala da ética do caboclo lá da JBS roubando não sei quantos milhões, agora se o cara puder pegar uma carreta de barro para ele pega também. Se o cara puder pegar não sei o que lá, ele pega também. Então, nós todos, como sociedade, temos o dever de trabalhar em relação a esse tema. Fundamental. Índice de satisfação da qualidade percebida, que eu falei para vocês, cara, 84%, 83,5% aqui, 84%, quanto uma média nacional, ou seja, o nosso principal objetivo é o quê? Fazer com que a sociedade entenda a nossa Celesc, como uma empresa que está bem, que está bacana, que está prestando um serviço, que está atendendo os caras da melhor forma possível, e eles enxergam, Agora, existem limitações para a gente evoluir na distribuidora, mas tem uma saída que também pode botar dinheiro na companhia que nos ajuda bem, que são novas oportunidades, que são novos negócios. Veja, a Copel, 50% do negócio da Copel é distribuição. Ela tem geração para caramba, ela tem transmissão, ela tem telecom, ela tem outras frentes que trazem recurso para a companhia e que financiam os problemas da distribuidora dela. Faz sentido, A CEMIG faz isso, outras fazem isso. Então, por que nós também não evoluirmos para essa linha? E aí, senhores, dando aqui uma percepção minha, daquilo que a gente precisa fazer. Vamos cumprir as metas do acordo de desempenho, e ainda cumprindo a meta você ganha dinheiro, olha que coisa maravilhosa! Cumprir o OBZ, vamos ter vontade, comprometimento, não ter medo das nossas frentes de trabalho, tudo isso é importante. Agora, atenção para um ponto, tudo isso, olha hoje, olha o meu umbigo, olha daqui a 3, 4 anos, a gente precisa manter a concessão. Senhores, era isso que eu tinha para dizer para vocês de forma rápida, não foi tão rápida, mas eu me empolgo, desculpa, eu sou entusiasmado vendo o olhar e a força e a garra de cada um de vocês, e tenho certeza que a gente vai para frente. Agora eu vou subir com o Leandro aqui, para que, meu Deus do céu, que olhar, tá louco, vai me matar aqui, eu achei que estava abafando pelo jeito, não foi nada disso. Enfim, vou subir aqui para responder as perguntas agora.